Eu fiz a minha experiência de encontro com Deus, como nós costumamos dizer, aos 16 anos de idade, num grupo de oração, antes mesmo de entrar na universidade. Convidado por um amigo das bandas de rock e tudo isso, ele me convidou, disse que estava numa banda diferente e me convidou para um grupo que ele ia tocar. E quando eu chego lá, era um grupo da igreja e os roqueiros agora eram músicos do grupo de oração. E naquele grupo eu fiz a experiência de Deus que é próximo, que se manifesta e que fala conosco. E aquela experiência ficou em semente. Eu participei daquele grupo por mais ou menos um ano e aí aos 17 anos entrei na universidade. Quando entrei na universidade, é como se os horizontes se abrem. E de repente você quer se aventurar e conquistar o mundo, né? Você realmente quer ultrapassar seus horizontes. E de repente a pesquisa científica e toda a experiência da razão, ela vai ganhando força. E a experiência de Deus, ela adormece. Mas ela é uma semente que adormece, mas no momento ela começa a germinar e perturbar aquela calmaria daquele terreno. E foi quando a biologia não me dava todas as respostas. Um dia me perguntaram, por que você fez biologia? E a minha resposta é porque eu queria descobrir o sentido da vida. Como é que ela se dá? Como é que ela se desenvolve? Como é que ela se desperta mesmo nos seres menores, né? E foi quando eu não encontrava todas as respostas na ciência. E eu precisei e percebi que havia algo além de tudo isso. Foi quando a fé veio em meu socorro. E essa experiência da fé e da razão foi feita dentro da vida acadêmica. Então, se eu posso dizer que houve um momento em que eu percebi que só o conhecimento humano não me bastava, foi dentro da experiência acadêmica. E eu percebi que isso não era só comigo, eu percebi que os meus colegas de classe, mesmo de outros cursos, eles faziam a mesma experiência que eu, só que davam outros nomes, mas todos buscavam respostas. E eu descobri que aquele que podia me dar as respostas era Deus. E eu fiz uma experiência interessante porque quando eu comecei a perceber que só Deus podia me dar as respostas, eu comecei a levar uma Bíblia para a universidade. Dentro de todos os livros, na mochila, eu colocava uma Bíblia, que nos momentos, meu curso era integral, então nos momentos de intervalo, eu recuperava e ia ler. E sem saber, algumas pessoas vinham pedir ajuda. Uma jovem que tinha abortado, outra que não sabia o que fazer com o namorado. Sabiam que eu era católica, mas não sabia até que ponto eu era, porque eu ainda estava com a Bíblia escondida. E foi quando eu percebi que aquele auxílio importante não era só para mim. E foi quando eu comecei a participar efetivamente de um grupo de oração dentro da universidade. E a gente tinha uma estratégia, nós tínhamos um plano. Eu e uns dois que se juntaram, que era fazer, mesmo que as pessoas não participassem do grupo de oração dentro da universidade, o nosso plano é fazer com que todas as pessoas do campus soubessem que havia presença da Igreja Católica ali. Então a gente fazia um arrastão por pavilhões, divulgando o grupo e dizendo que aqueles que tivessem interesse, que podiam participar, independente do seu credo. E foi essa experiência naquela salinha durante 4 anos que foi ganhando força dentro de mim e teve o seu ponto auge no momento do mestrado, em que eu estava prestes a ganhar aquela liberdade intelectual de desenvolver minha própria pesquisa, a autonomia financeira de ganhar com o fruto do meu trabalho.
e nome no campo e na especialidade que eu fazia. Eu trabalhava na área de zoologia, com ênfase no estudo dos insetos, em especial um tipo de borboletas frugívoras. O meu trabalho era para estudar os efeitos da fragmentação ambiental sobre grupos de borboleta na composição de espécies e prestar uma alternativa de índices para quantificar isso e subsidiar estudos mais viáveis financeiramente para projetos ambientais. Então, quando eu cheguei no mestrado, tudo ia muito bem. O doutorado parecia uma realidade aberta, muito ampla, muitas possibilidades. A minha orientadora acreditava muito no meu trabalho, tinha tudo para dar certo. E naquele momento eu faço a experiência de que eu estava ali, mas eu não era dali. Que eu gostava muito do que eu fazia, mas mesmo que eu gostasse muito, mesmo que eu já evangelizasse dentro da universidade, mas existia algo mais, algo além. E a gente chama isso de uma experiência de crise, né? Que havia uma frustração pelo meu trabalho, sem saber por quê, porque tudo ia muito bem, mas eu percebi que não era ali o meu lugar e que não bastava estar ali, eu precisava encontrar um lugar. E foi quando eu comecei um caminho de discernimento vocacional. Eu fiz aquela primeira experiência com Deus aos 16 anos e comecei a evangelizar na universidade. E aquilo para mim me alimentava e me dava muita força de ir até os lugares onde os jovens usavam drogas dentro da universidade, de falar com as meninas que se prostituíam dentro da universidade. Era uma coisa assim, não tinha limites. De discutir com professores, de organizar simpósios. Então era uma atividade muito intensa. De tipo assim, de eu estudar tudo que eu tinha para estudar e de me dedicar ao máximo, mas depois estar completamente disponível para a missão. E quando eu percebi que o Senhor me chamava a algo mais, começou a emergir dentro de mim experiências que eu fiz logo no início, que foi com a vida dos santos, com Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz, que antes de tudo, foram o meu primeiro contato com a espiritualidade, com a vida consagrada. Foi esse primeiro contato. Logo que eu conheci a Deus, logo, muito rapidamente, chegou na minha mão os escritos de Teresa d'Ávila e de São João da Cruz. E eu era jovem, não entendia muita coisa, mas sabia que ali tinha uma faísca de verdade que eu precisava guardar. E quando eu pensei em fazer discernimento vocacional, essa experiência dos santos, ela me apontou muita luz e me deu uma direção. E eu entendi que o Carmelo e a vida contemplativa e a clausura, como essa experiência radical de busca de verdade sobre o homem e sobre Deus, que era um caminho. E aí eu fui bater na porta de um Carmelo e disse: olha, eu sou bióloga, já sirvo na igreja, mas eu quero ser carmelita. E foi quando eu fiz um caminho com elas. Nunca cheguei a entrar na clausura, eu era acompanhada fora da clausura. Os finais de semana era engraçado porque na sexta tarde era o grupo de oração na universidade. Então reunia 30 pessoas, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. A gente fazia às vezes grupo de oração itinerante, lá onde eles faziam as festas, a gente ia lá e fazia grupo de oração lá. E quando terminava o grupo de oração, eu me despedia de todo mundo, era meio secreto, porque tudo que nós vivíamos já era forte demais, já era intenso demais. E eu não sabia explicar por que eu precisava de mais. E então eu vivi aqueles primeiros meses no máximo segredo. Então, dentro da minha mochila, ia tudo que eu precisava para o final de semana. Então, terminando o grupo de oração, eu pegava o transporte e ia para o Carmelo. E ali ficava, sexta, sábado, domingo, às vezes segunda-feira.
e rezava com as irmãs e vivia um momento de silêncio absoluto. E tinha alguns momentos de formação e acompanhamento com elas. Isso caminhou por uns 8 meses. Quando ia avançando, a madre chegou para mim e disse: irmã, não era irmã ainda, né? Mas a experiência missionária que você tem é tão forte que eu penso que você não vai se adaptar à vida do Carmelo. Eu sugiro que você procure um outro lugar. Quando eu recebi isso, eu recebi como um balde de água fria, porque eu estava disposta a largar tudo. Eu estava no auge de tudo que eu carregava de missão, de serviço na igreja, de responsabilidades no contexto da igreja. Eu dizia, não, eu deixo tudo e começo numa vida religiosa de clausura. E a madre disse, não é aqui. Eu falei, então é onde? Ela disse, vamos ver, tente tal lugar. E eu falei, não é isso. E ela, tente tal lugar. Eu, não é isso. Até que aquilo que antes parecia uma graça, um dom de Deus, de repente me pareceu como uma perseguição, uma obstinação. E eu cheguei a pensar que, eu falei, não, então eu que entendi errado, não é nada disso. E foi naquele momento de luta com Deus, de dizer, então não é isso, não é. E aí eu lembro que eu voltei com a minha orientadora e disse, pronto, se não é no Carmelo, não é em lugar nenhum. E pedi a ela de entrar para o doutorado. Então começamos, já era no 2º ano do mestrado, começamos a montar o projeto, ideias, e quando ela mandou o projeto para ser aprovado, alguém me convidou para uma missa numa comunidade que acabou de chegar em Belém, em 2010. E eu estava tão desencantada com tudo isso, eu pensei, não, mas... E aí uma das meninas que eu coordenava da igreja nessa época, ela disse assim, não, eu quero ir lá, porque eles fazem um ano chamado um ano sabático, eu quero ir lá conhecer, vamos comigo para me encorajar, porque eu quero fazer um ano sabático. E eu estava tão desencantada comigo mesma, que eu falei, não, eu quero que vocês se encontrem mesmo, porque não se encontrar é a pior coisa que pode acontecer. E eu fui para acompanhar. E quando eu cheguei lá, era 8 de dezembro de 2010, era a comunidade Semente do Verbo que tinha chegado. E foi meu primeiro contato com a comunidade. Era a missa de ordenação diaconal dos nossos 3 padres, Padre Pedro, Tiago e João. E quando eu toquei toquei na liturgia da comunidade, eu caí em prantos ali. E era uma constatação de que Deus tinha vindo ao meu encontro de novo. E eu não sabia o que responder para ele. Porque eu tinha dado meu sim e de repente é como se tivesse sido negado. E foi um drama, né? E, bem, tem uma coisa interessante que, quando eu participei dessa missa, nós íamos para convidar a comunidade Sementes do Verbo para participar de uma feira vocacional que ia ter na Renovação Carismática. E eu era completamente favorável de, nos encontros de jovens, se ter esse momento vocacional de ajudar os jovens a descobrir o que Deus queria deles. Então, eu fui para convidar a comunidade, em nome da Renovação, para participar desse evento. Então, terminou, eu me recompus e esperamos a irmã Maria Sara terminar, ela estava com os padres, atendendo os padres, ela terminar para poder falar conosco, né? E nesse momento, nós estávamos em roda, tinha um jovem acolhido da comunidade, que eu soube depois que era dependente químico, que a comunidade tinha acolhido para ajudá-lo, e ele estava tocando violão, na dele, e de repente ele começou a tocar mais forte e parou, olhou para mim e disse, você precisa falar com a madre. Eu já estava toda revoltada dentro de mim. E eu ignorei, todo mundo riu e ignorou. E ele voltou a tocar.
De repente ele para de novo e disse, não, você não entendeu, você tem que falar com a madre. E eu comecei a ficar muito perturbada com aquelas palavras, né? E nós voltamos a conversar e todo mundo rindo. E aí ele parou de novo. E eu já não me aguentava mais. E aí ele disse, todo mundo riu e ele falou para os meus amigos, vocês não estão entendendo. A amiga de vocês está passando por um sofrimento e ninguém conhece, que ninguém vê, mas ela está sofrendo e ela precisa de ajuda. Quando ele falou isso, eu corri para a capela, fui aos pés do Santíssimo e disse, Senhor, eu vou embora agora, eu não consigo ficar aqui. É como fala, né, no livro do profeta, diz assim, a glória de Deus aqui é muito forte, eu não aguento. E eu disse assim, não, eu não consigo tentar de novo. E aí eu saí da capela decidida a ir embora, não ficar mais nem um minuto ali. E a irmã Maria Sara veio de um lado, acompanhada de vários padres que estavam conhecendo a casa, e esse jovem do outro lado, e eu no meio daquela varanda. E aí, do lugar onde ele estava, ele gritou, irmã, essa jovem precisa falar com a senhora. E no desespero, eu gritei de volta, dizendo, eu não tenho nada para falar com a senhora. A irmã se aproximou, muito calmamente, olhou nos meus olhos e disse, filha, o que você vai fazer no final do ano? Aí eu disse, irmã, eu estou escrevendo a dissertação, vou terminar meu trabalho, vou terminar o mestrado, estou aprovando o texto com orientador, enfim, tudo que eu pude gaguejar ali rápido. E ela disse, venha fazer o retiro do final do ano aqui conosco. E eu, tá, irmã, eu vou ver. Né? E aí ela passou de volta com os padres e eu pensei, agora eu vou embora dessa casa. E corri para o portão o mais rápido que eu pude, né? E os meus amigos vieram atrás de mim e esse jovem correu atrás de mim de novo. Veio atrás de mim e disse, não, você não entendeu, você tem que conversar com ela. E aí eu disse, não, eu estou indo embora, eu preciso ir embora. Ele disse assim, não, mas então me diz que você vai voltar. E eu disse, tá bom, eu vou voltar. Ele, então me diz quando. Eu falei, eu sei lá, quando é que você acha que é bom voltar? Ele disse, então amanhã. Eu disse, amanhã? Ele, não, volte amanhã. Amanhã você fala com a irmã. Aí eu, querendo já afastar ele, porque eu já não aguentava dar resposta nenhuma, tá bom, eu volto amanhã. Aí ele me deu o cartão da comunidade e eu fui embora. Aquele dia, a distância da casa da comunidade até minha casa nunca pareceu tão grande. E aí eu fui dormir pensando, Senhor, o que eu vou fazer? Eu tento mais uma vez ou eu ignoro isso? Fui eu que me entusiasmei, que me iludi e eu vou fazer o doutorado. E no outro dia, quando eu acordei, eu pedi para o Senhor uma palavra e na palavra o Senhor me respondeu, tenta, de novo. E aí eu liguei para a irmã, disse, irmã, a senhora vai estar disponível hoje? É porque se a senhora não puder, não tem problema. E ela disse, não, estou te esperando. Pronto, aí eu não tinha mais como dizer não. Voltei lá e eles estavam no final do retiro comunitário. E a irmã Maria Sara não estava disponível como eu pensei que estivesse. Então, quem me acolheu foi esse jovem, porque todo o resto da casa estava terminando o retiro comunitário. Então, eu fiquei de umas 3 da tarde até as 7h30 da noite, esperando. E a irmã, quando saiu, falou que eu precisava só de 2 coisas. Eu contei para ela em 5 minutos a minha história. Ela disse, você só precisa ser bem acompanhada e fazer um bom retiro. Só isso. Eu falei, meu Deus, eu esperei a tarde inteira para ouvir só isso. Pronto, mas ao mesmo tempo eu sentia que ali era um lugar em que eu poderia receber ajuda. E foi assim que depois disso eu fui fazer o retiro. Levei todo o trabalho do mestrado ao mesmo tempo, mas fiz o retiro e nesse retiro eu decidi fazer um ano sabático. Então, foi essa passagem, o Carmelo foi muito importante para me fazer aprofundar realmente a raiz desse chamado, que por um instante a gente pode acreditar que é um falso chamado, que vem de nós,
que foi construído humanamente, mas quando ele é provado, ele resplandece com mais força. E o chamado, ele é vivido num contexto eclesial, rapidamente. Se é um chamado verdadeiro, você encontra um caminho eclesial de comunhão para viver esse chamado. E foi a experiência que eu fiz quando eu conheci a comunidade, foi saber que o chamado não era meu, mas era de Deus e seria vivido na igreja, no seio da igreja. Eu aprendi uma coisa no Carmelo, aprendi várias, mas uma coisa me ajudou a entender. Por isso que eu acho que eu carrego o Carmelo no coração, porque eu aprendi coisas muito importantes lá. Duas, em especial. A primeira é que a madre dizia, há duas formas de vocação. A primeira é falar dos homens a Deus e a segunda é falar de Deus aos homens. O Carmelo fala dos homens a Deus. E as missões, a vida apostólica, é falar de Deus aos homens. Quando eu conheci a comunidade, eu entendi que a urgência da evangelização é tamanha que é necessário ter corações que vivam as duas vocações. É preciso corações missionários tão alargados e dilatados que sejam capazes de viver uma dimensão contemplativa muito forte, muito intensa, profunda e autêntica, mas também uma dimensão missionária apostólica ampla, que cabe no mundo, que carrega o mundo no coração. E eu vivi um movimento, eu fiz parte de um movimento por muitos anos, nessa dimensão da missão, da evangelização, mas fiz esse contato de descobrir a vocação no silêncio, na adoração, na escuta. E quando eu conheci a comunidade, eu descobri que eu podia viver as duas coisas. E a vida consagrada na comunidade Sementes do Verbo é descobrir que no coração de um consagrado há essas duas vocações. Há uma herança da vida contemplativa que vem desde os eremitas, dos monges, nesse desejo de intimidade, de escuta, de vida de oração, de escuta da palavra, mas também há um amor tão grande pelo ser humano, pelo homem, como ele é, tal qual ele é, que é capaz de deixar tudo e ir ao encontro dos mais pobres, que não é necessariamente aqueles que se veem, mas o mais pobre, às vezes, de coisas que não se veem, os pobres que não têm a palavra de Deus. Então, essa experiência contemplativa e missionária, para mim, foi a chave de discernimento para entender que o carisma Sementes do Verbo era o lugar que o Senhor me chamava. E a segunda coisa, a madre no Carmelo me disse assim uma vez, ela me ensinava e me falava algumas coisas dos estatutos e explicava como era a estrutura do Carmelo. E ela dizia assim, bem, o Carmelo, ele não é tão grande quanto deveria, mas se Deus criou o mundo se Deus criou o mundo e Deus está no Carmelo, então o mundo cabe aqui dentro. O mundo cabe dentro do Carmelo. E eu escutei uma coisa muito parecida do Padre Jacques, quando ele dizia, o mundo cabe dentro do coração do missionário. E eu percebo na comunidade uma forma de ser consagrado, que é carregar o mundo no coração e deixar que esse mundo dilate o nosso coração, a ponto de nós sermos missionários em todos os momentos, em todo instante, onde quer que nós estejamos e seja fazendo o que for que estejamos fazendo. Eu sou missionária rezando na capela, eu sou missionária adorando o Santíssimo em silêncio, eu sou missionária editando livros, eu sou missionária pregando aos pobres, eu sou missionária em silêncio. E essa dimensão da missão, hoje, para mim, é a grande resposta.